Porque a moral no plano espiritual é absoluta, não admite relativizações. Esse é o assunto de hoje aqui no Mentalítico. Seja muito bem-vindo, o meu nome é Bruno e vamos direto ao assunto de hoje. Em um outro vídeo eu acabei falando que a moral no plano espiritual era absoluta. É a moral de Jesus, a moral cristã, a moral do Cristo. E algumas pessoas me perguntaram por quê. Então eu fiz esse vídeo para explicar. Eu acabei fazendo um corte do vídeo anterior, onde eu apenas colocava a afirmação de que a moral no plano espiritual era absoluta, que não adiantava você tentar qualquer tipo de sofisma ou relativização, que isso não ia te ajudar. E esse vídeo é para explicar por qual motivo. No mundo espiritual, os nossos pensamentos acabam se manifestando com muito mais facilidade do que aqui no nosso plano físico terrestre. O que você pensa acaba por se plasmar de alguma forma. O seu pensamento é capaz de construir a realidade à sua volta. Ele é capaz de mudar, fazer uma mutação no seu ambiente, no ambiente onde você se localiza. Além disso, existem outras leis, como lei da afinidade, lei de atração e a vibração. Você vai para locais com os quais você se afiniza, por afinidade, por vibração. Se você vibra em uma faixa de frequência, você vai para um local ou uma região que está na mesma faixa de frequência que você. Você atrai para perto de você as pessoas que estão na mesma faixa de frequência que você. Daí a formação daqueles vales temáticos. E eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Tem o Vale dos Suicidas, o Vale dos Tatuados, uma cidade sexual e por aí vai. Que não é o assunto do vídeo agora. Como a gente se agrupa por afinidade, por sintonia, por faixa de vibração, se a gente se sente de determinada forma, a gente acaba se deslocando e se agrupando com outros indivíduos que se sentem da mesma forma que a gente. No plano espiritual, como tudo é pensamento, você não consegue esconder os seus próprios pensamentos, porque eles se manifestam na sua vibração. Então não adianta você fingir que você está bem. Não adianta você tentar relativizar uma moral. Lá existe o bem e existe o mal. E a faixa de vibração da pessoa deixa isso claro. Espíritos superiores, espíritos de luz, são espíritos que fazem o bem. Não existe um relato de uma pessoa que tenha visto um espírito mais elevado e tenha falado que viu esse espírito trevoso, na escuridão. Não existe esse relato. Toda vez que a gente vê um espírito superior, a gente vê luz. Quanto maior a vibração do espírito, mais iluminado ele é. Irmão Jacó, no livro Voltei, passa boa parte do livro, ali no segundo terço do livro, chorando, e chorando de verdade, copiosamente, porque ele é incapaz de emitir luz. E todos os seus companheiros que estavam encarnados, companheiros da FEB, estão lá e emitem luz pelo peito, dada a faixa de vibração deles. Mas como o irmão Jacó, quando encarnado, cometeu diversos erros na vida, ele ainda não é capaz de emitir essa luz, e isso pesa sobre ele. E os outros não encontram nenhum tipo de justificativa para isso, a não ser você não trabalhou no bem o suficiente, você não melhorou no bem o suficiente. E Guilhom, que foi um dos tradutores dos livros do Pentateuco de Kardec, acaba falando para ele que não tem nada que ele possa dizer a respeito disso. A realidade é essa. No mundo espiritual você não consegue esconder os seus pensamentos, esconder a sua faixa de vibração. Não há máscaras. Quando um espírito te vê, ele sabe a sua condição evolutiva pela sua vibração. Se você for um espírito superior, você é capaz de reduzir a sua faixa de vibração para que espíritos inferiores o vejam. Mas espíritos inferiores não são capazes de elevar a faixa de vibração. Espíritos inferiores não emitem luz. Então, chegando lá, você não vai conseguir contornar isso. O que Jesus veio nos dizer é que existe um mecanismo na vida espiritual.
E você alcança a evolução espiritual, você alcança a luz praticando o bem. E não foi só Jesus que veio falar isso. Antes de Jesus, Sócrates já veio trazer essa informação. Sócrates é considerado um precursor da doutrina espírita. Ele enxergava a missão dos filósofos quase como se ele fosse um religioso de alto nível, um religioso puro. Ele dizia que o filósofo tinha certas obrigações que, se você comparar com o discurso de Jesus, você vai ver que ele enxergava o filósofo como alguém do bem, que tinha que praticar o bem. Isso está no livro Fédon, de Platão, que foi discípulo de Sócrates. E Sócrates, você olhando esse livro, lendo ele, você vai perceber que existe uma aderência absurda com a doutrina espírita. Sócrates erra ao falar da metempsicose, que é a possibilidade de um espírito mais evoluído voltar e reencarnar num animal. Isso a doutrina espírita diz que não é possível. Fora isso, praticamente todas as explicações de Sócrates estão de acordo com a continuidade da vida, inclusive a reencarnação. Ele já preparava o terreno para a doutrina cristã e futuramente para a doutrina espírita. Os ensinamentos de Sócrates são muito semelhantes aos ensinamentos da doutrina espírita. Então, tanto Sócrates quanto Cristo vieram e nos contaram qual é o mecanismo. Eles não explicaram detalhadamente como funciona, porque não havia conhecimento na época para compreender isso. Mas eles já nos disseram o que a gente precisava fazer. E por que a gente precisa fazer isso? E foi isso que a doutrina espírita nos trouxe em detalhes. A novidade da doutrina espírita não é a mediunidade, não é a comunicação com os mortos. Isso existe desde os tempos mais remotos da nossa sociedade. Existiam xamãs, oráculos, todos os tipos de adivinhos, todos os tipos de pessoas que entravam em contato com os espíritos superiores. Ou de onde você acha que vem a ideia dessas divindades menores de várias religiões? Senão de manifestações de certos espíritos que eram vistos como deuses. E o que o Espiritismo fez foi compilar todo esse conhecimento e nos trazer um conhecimento novo, que é da influência dos espíritos em relação a nós e da influência que nós causamos nos espíritos, além dos detalhes de como funciona a vida no plano espiritual, as causas e consequências dos nossos pensamentos e atos. Existe uma lei, existe um mecanismo, e esse mecanismo não pode ser enganado. E além da doutrina espírita nos dizer isso, os livros de Kardec, no livro Voltei, o irmão Jacó, quando está estudando os ensinamentos superiores, ele encontra uma frase que diz exatamente isso: ninguém engana as leis superiores, ninguém engana as leis divinas. E isso não é só no Brasil. Se você acha que é só a doutrina espírita, ou se são só os livros psicografados pelo Chico Xavier e pelo Divaldo Franco, apenas 600 livros que falam isso, nos Estados Unidos houve a comunicação de um índio chamado Silver Birch, que deu a comunicação através de um médium chamado Maurice Barbanel. Esse médium recebeu uma doutrina do índio que havia falecido, e esse médium registrou esses ensinamentos e fundou uma religião chamada Spiritual Truth Foundation. Então não é só aqui no Brasil, não é uma invenção nossa. E aí o que a minha faixa de vibração determina? A minha faixa de vibração no plano espiritual determina os locais que eu posso acessar. Eu nunca vou poder acessar os locais de felicidade, as esferas superiores, porque a minha faixa de vibração é inferior. E tem vários relatos na doutrina espírita, inclusive em Nosso Lar, em outros livros de André Luiz, Missionários da Luz, onde você não é capaz, o espírito não consegue se elevar até as esferas mais altas. Ele precisa de ajuda para chegar lá e fica pouco tempo. Já nas esferas inferiores, eles podem se encaminhar para lá. E o que acontece? Eles se sentem mal.
Então, se você opta por relativizar a moral, tudo bem. Dentro de você vai estar uma faixa de vibração específica. E do lado de lá, você não vai ter como fingir, não vai adiantar tentar argumentar, porque as pessoas vão olhar para você e vão ver, vai estar escrito no seu perispírito, na sua alma, na luz que você não emite, o seu grau de evolução. E o pior, você vai estar num local de sofrimento, um local ruim. Não tem como escapar desse mecanismo. Ninguém engana a lei. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o motivo de eu ter falado aquilo. E espero que ajude vocês a buscarem uma vida melhor. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever. Deixa um comentário, comenta qualquer coisa. Isso ajuda a divulgar o canal e a doutrina espírita. Deixe o seu like também e até o próximo vídeo. Fique bem.